por sua presença, meu amigo Brega. Que delícia, que delícia. Que delícia. Delícia ver esse rosto lindo. Ó, além do meu rosto, deixa eu mostrar como é que está o dia aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Tá lindo. Um dia claro, né? É. Aqui também eu também estou num local que você vê que a claridade aqui está forte. É. Foi um dia bonito, um dia abençoado, né? Eu diria assim que São Paulo nunca viu céus tão lindos como nós estamos vendo nessa quarentena, meu amigo. Porque a diminuição da poluição por conta do volume de carros, né? Menos volume de carro nas ruas, e também muita indústria parada, enfim, limpou o céu de São Paulo, de modo que de quando em quando eu estou ouvindo até passarinhos aqui próximo da minha janela, que é uma coisa muito incomum. E isso é interessante demais, você imaginar que colado a um processo tão caótico, né? Sim. Do ponto de vista das relações sociais e da vida urbana e da vida humana, Sim. a gente ter quase como contradição a esse quadro, como contrário a esse quadro, um planeta que parece que está respirando, né? Não, a criação está vivendo o seu jubileu, né? Eu já ouvi dizer que a criação deu um ano sabático para o homem, para poder ter um ano sabático. À medida que o seu principal predador está confinado, né, e ameaçado, né? Então, nós diminuímos os ataques, né, contra a criação, e a criação está respirando, né? Enquanto alguns de nós Exatamente. não. De fato, precisamos parar de respirar para ela respirar. Exatamente. Que coisa louca, né? Eu penso... Isso nos leva... Diga. Fale. Não, a partir disso, eu diria que não agora, porque agora, lamentavelmente, vivemos o luto, né, da perda de tanta gente no planeta todo, né? Mas, em algum momento, em passando disto, é o ponto principal para a nossa própria reflexão, né? A manutenção do planeta, né? Olhar para a criação e para tudo que tem vida de uma maneira mais responsável, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou fazendo parte, meu amigo Brega, daqueles que têm um desejo, mas não tem tanta esperança. Não sei se você me entende. Eu tenho um desejo. Eu desejo que a gente saia melhor deste cenário, né? Sim. Mas, às vezes, me falta um pouco a esperança de crer que as pessoas vão aprender, né? A gente parece que tem uma dificuldade de aprender, né? A gente parece que tem uma certa dificuldade de melhorar. Eu não duvido, eu não faço parte, até porque, enquanto psicanalista, seria muito estranho eu duvidar que as pessoas podem mudar, né? Que as pessoas podem alterar seus comportamentos, suas práticas. Mas eu sei que essa mudança não é uma mudança simples. Então, às vezes as pessoas falam muito, né, de um novo mundo que pode vir depois disso. Eu não sei se vai vir um novo mundo. Eu costumo dizer que eu espero que eu seja uma nova pessoa, que eu aprenda alguma coisa, né, e de repente alguma coisa modifique. Até porque, e já entrando na nossa conversa, muitas pessoas me procuraram nesses dias e esses tempos, né, e eu tenho certeza que procuraram também a você, apresentando um quadro, né, que até elas mesmas desconheciam. Eu percebi que muita gente que se considerava muito forte, muito bem resolvida, muito bem equilibrada, se apresentou com pânico. Pânico mesmo. Gente que não é apenas os medos naturais de um momento complicado, mas é um medo de viver. Eu vi ontem, inclusive, uma informação que a gente não tem divulgado isso, mas eu tive informação aqui nos setores que tratam da saúde mental, de que o número de suicídio tem aumentado. Olha que coisa. A gente não tem esse número, porque nunca é divulgado o número de suicídio, né? Sim. Mas isso, nos cenários internos tem. E
pode estar diretamente ligado a essa inabilidade, né, de lidar com o pânico surgido nesse período. E é uma diversificação, porque do outro lado tem os negacionistas, aqueles que consideram que não está acontecendo nada, e isso pode ser apenas um disfarce para o medo, né? Sim. Um disfarce para o medo da pessoa. Como é que tem sido a sua experiência? Você é um conselheiro, você é um indivíduo que acompanha muita gente. Essa é uma realidade que tem chegado muito em você? Modificou um pouco do que era antes? Bom, só fazendo um comentário à luz do seu primeiro comentário, de não ser tão otimista, né? Ou tão esperançoso, ou viver assim um misto, né? Hoje é o nosso 56º dia de isolamento, Lau e eu, aqui em casa, né? Sem ver e sem estar com as pessoas que nós mais amamos, né? E eu diria assim, são 56 dias, conquanto o meu dia passa rápido, por conta das tarefas. Eu tenho tarefa o dia inteiro, como você, o dia inteiro, né? E elas, na verdade, cresceram muito. Eu preciso até me policiar para trabalhar um pouco menos, né? Eu disse para lá ontem até, falei, bem, estou cansado. E ontem eu fiz um sabático, onde eu fiquei o máximo mais quieto possível que eu pude. Não fiz nenhuma live, inclusive, o que é um recorde, né? Mas eu já passei nesses 56 dias que, para mim, parecem uma eternidade. O dia passa rápido, mas quando eu imagino 14 de março, que foi quando nós começamos, me parece uma eternidade. Então, eu já passei por vários ciclos nesses 56 dias, no que você disse num primeiro momento, né? No primeiro momento, eu estava assim, pô, isso vai dar um boom no mundo e a gente vai sair uma nova criação, sabe essa coisa assim? Aí, nos primeiros 15 dias, eu já entrei num outro ciclo, até por conta da experiência pessoal e no dia a dia com as pessoas, falei assim, não, acho que não, acho que vai ficar pior, o egoísmo humano vai chegar no seu ápice, do tipo o umbilicalismo, do tipo eu tenho que sobreviver e dane-se o resto, entendeu? E aí eu vivi assim, falei, putz, meu, eu acho que é o apocalipse mesmo, né? Aí veio a outra fase, não, nem tanto ao mar, nem tanto... Então, assim, eu já vivi alguns ciclos nesses quase 60 dias de isolamento social, que é, obviamente, algo absolutamente inédito, né, para todos dessa nossa geração, né? Ninguém, nem os que estão com 100 anos, viveram um mundo como este que estão vivendo hoje, né? E eu colocaria também, à luz do que você me perguntou, para a gente dar esse pontapé no tema, que, assim, além desses processos que você colocou, o primeiro, o negacionismo, enfim, que você disse já é uma fuga, já é uma tentativa de não querer encarar o que está acontecendo, então se nega, e você e os terapeutas, nesse sentido, trabalham muito isso e ensinam muito sobre isso. Além disto, o que é que eu estou comprovando, obviamente? Que todos os males que vínhamos carregando, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, para aqueles que, como eu, são tricotomistas, né, entendem, né, o ser humano de maneira integral, mas dessa maneira tricotômica, né, os que vinham carregando enfermidades no corpo, enfermidades na alma, enfermidades no espírito, com a chegada desta pandemia e os seus ápices, né, à medida que os epicentros foram mudando, né, e agora parece-me, lamentavelmente, somos nós o epicentro do mundo nesse sentido, então todas as enfermidades foram potencializadas. Todas. Então, era aqueles que vinham enfrentando uma quimioterapia, e óbvio que isso se agravou. Era aqueles que vinham enfrentando um princípio de depressão, e é óbvio que isso
se agravou. Eram aqueles que vinham vivendo algum tipo, sinalizando uma crise de fé, né? Ali no ambiente do espírito, né? Do tipo, não consigo ouvir mais Deus, e isso se agravou efetivamente. Então, primeiro isso, houve uma potencialização dos males que já carregávamos. E, ao mesmo tempo, houve sinergia entre eles. Eles se sinergizaram, né? De modo que se tornaram inimigos poderosíssimos de nós mesmos, não é? Ou de si mesmos, né? Cada ser humano. Pensando, por enquanto, só nesse ambiente da individualidade, né? No processo de cada um. Então, houve uma potencialização e eles se sinergizaram de modo que, à madrugada, eu recebo: Brega, me diz alguma coisa que eu não estou aguentando. Sabe assim? Tipo, deu aquele boom, né, da pessoa. Bom, eu preciso falar com alguém, porque senão eu não dou conta do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Porque elas se juntaram e vieram para cima de mim, né, dizendo como ser humano, né, com uma violência gravíssima, não é? Para fechar esse primeiro meu comentário, assim, ao mesmo tempo que você vislumbra que também a bondade e o que há de bom e o bem dentro de nós também está sendo potencializado. E um dos sinais disto é a solidariedade. Ela começa a ganhar visibilidade, né, em todos nós, no sentido de não estou sozinho nesse planeta e o que pode me salvar é a solidariedade. É o que pode me salvar. Desculpa ter me alongado, mas eu queria Não, que é isso. só me posicionar. Deve. Deve. Inclusive, quando você fala de potencialidade de algumas situações e essa fusão, essa coisa que fez com que não uma coisa só aparecesse, mas várias, a gente percebe que esse quadro que nós estamos vivendo, ele é de fato um dos quadros mais complexos. Eu, particularmente, dentro do meu campo clínico, não há nada parecido com isso vivido até então. Você citou bem, inclusive, que essa geração, pelo menos aí dos últimos 100 anos, não viveu nada parecido. E, historicamente, considerando todos os elementos presentes nesta atual pandemia, talvez nunca na história. Porque o mundo já passou por diversos tipos de desastres naturais, de pandemias, mas não havia a comunicação que nós temos. Né? Então, o efeito, inclusive, do medo não chegava o mundo encolheu, como chega hoje. O mundo encolheu, né? Exatamente. Porque uma coisa é você saber de mortos, por exemplo. Outra coisa é você saber de mortos vendo imagens. É você saber de mortos de maneira maciça, né? De uma maneira repetida. Vai gerando esses dois comportamentos. De um lado, o desespero de alguns que acham que vão ser o próximo da lista. Sim. E aqueles que vão negar de todas as formas que isso seja verdade, até para poder também, como eu disse, em alguns casos, se proteger. Mas além do medo, que está evidente que surgiu nesse período, as outras coisas relacionadas a essa pandemia também são muito complexas. Por exemplo, você está acompanhado com a sua esposa. Então isso é positivo, porque você tem uma companhia, mas aí também tem uma questão negativa, filhos e netos mais afastados. Mas você está acompanhado com alguém que é uma companheira, né? Que é alguém que está junto. A gente tem percebido também, no meio de tudo isso, a potencialização não só dos medos, mas das crises relacionais, né? As pessoas estão obrigadas a terem que conviver quando nunca tinham que estar obrigadas, né? Elas nem sabiam que viviam tão longe umas das outras. Sim. Tem uma coisa interessante que eu atendo pessoas que ficam dizendo que estão muito tristes porque não estão podendo, né, estar com as pessoas próximas. E aí, no processo clínico, quando eu faço algumas perguntas, por exemplo, antes da pandemia, como era, né, a vida dessas pessoas, como é que elas... Gente, eles já não se viam tipo há anos.
Mas nesse momento... Eu diria que alguns Nesse agora, momento ficou demais. alguns agora estão tendo a melhor das justificativas para ficarem longe. Exatamente. Então mistura tudo, mistura crise relacional, mistura um monte de sentimentos que eles desconhecem. Fora que também mistura o que a gente chama dessa encarnação dos sintomas, né? As pessoas adoecem e estão doentes. Sim, né? sim. Você já deve ter visto um monte de gente que tem certeza que está doente, Sim. sem estar. Mas é porque ele começa a ouvir quais são os sintomas, Sim. e aí ele sente todos os sintomas. Sim. Né? Então ele acha que está morrendo já, e não está. Não. Então é um monte de coisa acontecendo. Ontem mesmo eu recebi um áudio aqui de pessoas com muito medo de estarem morrendo. E quando eu comecei a ouvir o que a pessoa dizia, e como ela dizia muito bem, inclusive. Por exemplo, uma pessoa que está com dificuldade respiratória séria, ela não fala como nós estamos falando aqui. Claro. Entendeu? Claro. Mas a pessoa estava expondo a mim numa organização mental tão boa que estava morrendo, que isso já era o sinal que não estava. Não estava. Então, não estava. Mas a pessoa vai sentindo isso, né? E eu acho que um dos principais é o medo que passou a desequilibrar os sujeitos, especialmente dentro de um ambiente de fé. Sim. Ontem mesmo, conversando com uma pastora que também me convidou para uma live, inclusive acho que ela está aqui ao vivo também conosco, a pastora Marilene, ela perguntou sobre esse lugar, né, da religião, de como as pessoas que têm fé, como é que elas podem entender ou descobrir se elas estão ou não precisando de uma ajuda clínica, né, de uma ajuda terapêutica, de uma intervenção médica. E o que eu percebi no universo dos religiosos, ou das pessoas que dizem ter fé, é que uma certa confusão se estabeleceu. A confusão de que fé e medo não devem conviver. Então, na cabeça de algumas pessoas... Não combina. Se elas dizem... não combina. Se elas dizem crer em Deus, elas não deveriam estar com medo. Não é à toa que a maioria dos negacionistas são pessoas oriundas de alguma religião. Religioso. Exatamente. E acho que, por outro lado, algumas estão tão desesperadas que tentam lidar com o medo através de algum rito religioso. Muita oração, ou queriam muito estar na igreja, porque de repente aquela situação do templo poderia as proteger. E isso abre espaço para um monte aí de charlatanismo, a gente sabe disso. Sim. Porém, na sua experiência, por exemplo, como é que você responde a essas pessoas que estão com medo e procuram a você como pastor, a você como conselheiro, e elas têm até, não sei se você encontra isso, de repente até um certo medo de lhe dizer que está com medo. Bom, eu de bate pronto, né? Normalmente eu já alivio o peso da conversa quando eu digo assim, bem-vindo ao clube, porque eu também estou morrendo de medo. Bem-vindo ao clube, não é? E isso já dá uma quebrada na tensão de tratar deste assunto. E, claro que aqueles que vêm caminhando comigo, né, e com você, e com alguns de nós, sabem que, em nenhum momento, nossa prática pastoral foi na direção desse tipo de confronto. Ao contrário, vai em paralelo, não em choque, mas vai em paralelo com o que é o mais comum, o mais normal à nossa humanidade, à medida que nos deparamos com aquilo que desconhecemos. E se há algo que nos provoca medo, é o desconhecido. É o desconhecido. E quando nós nos entregamos a esse tipo de caminhada, o medo vai fazendo parte da nossa jornada. Então, assim, normalmente eu tenho levado as pessoas a aquelas narrativas, já que estes, sobretudo porque estão ligados ao universo religioso, entendem que o livro chamado Bíblia, as Escrituras Sagradas, e a palavra de Deus, e eu prefiro mais como palavra de Deus, né? Mas toda a narrativa histórica que nós encontramos no livro sagrado,
aponta, não poucas vezes, pelo contrário, são dezenas e centenas de vezes que os chamados personagens bíblicos estão em estado de medo. Quer dizer, o medo não lhes foi negado pelo Eterno, pela divindade. Isso nunca foi impedido desde do primeiro ato de rebeldia do homem. Não é? Dali para cá, quando o Caim constrói a primeira cidade, porque o que o acometeu foi o medo de ser perseguido e morto, não é? E aí ele constrói muros, né, para se livrar do medo. Daí por diante você passa por todos os chamados heróicos personagens da narrativa bíblica e dificilmente você vai encontrar um que não tenha vivido o processo do medo. Alguns são absolutamente destacáveis, né? Como Elias, né? No lance da caverna, né? É um dos cenários, né? Uma das imagens mais comuns, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu que estou fazendo a quarentena levando em conta o roteiro de oração a partir dos Salmos, e aí você encontra o rei Davi e os outros salmistas, né? O tempo todo deixando claro, não é? Explicitando, escancarando seus medos. Então, a primeira fala minha, né, aos religiosos que entendem, às vezes, até de maneira, inclusive, sincera, devota, de que o medo deles poderia ser uma agressão a Deus, né? O medo deles poderia dar uma demonstração de falta de fé em Deus. E aí, como é que Deus vai abençoar alguém com tal falta de fé? Entendeu? E aí cria-se um estado de potencialização ainda do medo de Deus não abençoar, porque ele está com medo. Porque isso fere essa relação íntima que os que têm essa relação íntima, segundo alguns, não deveriam passar por esse processo. Mas lembrem-se, né? Davi era o único homem do qual se diz que era segundo o coração de Deus. É o único. Né? E Elias é o cara que não experimentou a morte. Não obstante, né, viveu processos, né, de medo, né, e de todos os males que a alma pode produzir, né, as fantasias, os cenários, os fantasmas, os assombros, né, que a alma pode produzir. Né? Então, assim, digo que o medo que nos acomete, em nenhum momento, mas em nenhum momento, fere a nossa relação com a divindade, com o eterno, com o Deus Todo-Poderoso, com o soberano, e não há da parte dele, no meu entendimento, obviamente, qualquer julgamento da criatura, né, e da criação no que diz respeito a momentos como este que nós estamos vivendo. Então, assim, digo primeiro isso, bem-vindo ao clube, porque eu estou nesse clube e os quase ou mais de 40 autores humanos do texto sagrado, todos eles foram protagonistas de momentos cruciais de medo. Se você me permite, mais um minutinho só, para voltar a um ponto, lá naquele momento das relações que você falou, que é a questão da potencialização de tudo. Sim, você disse bem, a potencialização dos males dos relacionamentos. Eu queria só lembrar disso assim, muitos de nós estamos descobrindo que nós não somos uma boa companhia para nós mesmos. E quem não é uma boa companhia para si mesmo, porque alimentam medos contra si mesmos, do tipo, não sei como reagirei a tal, e aí me torno uma péssima companhia para mim mesmo, é impossível que eu seja uma boa companhia para Lau, com quem eu convivo há 42 anos, e ela para mim, ou àqueles que estão em outros ambientes. Quer dizer, redescobrirmos a nós mesmos num momento como este e nos tornarmos boas companhias para nós mesmos
eliminando definitivamente o medo ou administrando e colocando esse medo no seu devido lugar e se assenhorar dele, aí sim pode nos tornar, inclusive, melhores para o outro tempo que vem. Porque muitos estão descobrindo isso. Pô, não sou bom para mim mesmo, cara. Entendeu? E tem uma coisa interessante, ainda nesse assunto, depois eu volto ao medo, Tá. é que se por um lado a gente tem visto muita crise, e você disse logo no início da nossa conversa, que coisas boas também têm aparecido e também se potencializado, como a solidariedade, também a gente percebeu o outro lado também. Teve pessoas que começaram a valorizar a relação, até por perceberem, porque tem uma companhia, que tem uma pessoa junto, que começaram a enxergar algo que a rotina e a velocidade da rotina não permitia enxergar, que é o cuidado de alguém para com ele. Sim, né? sim. Isso pode também ir numa direção de valorização. Sim. Agora, voltando para a questão do medo, Sim. e você falou aí da Bíblia, como vários exemplos de pessoas que sentiram medo na Bíblia, né? E a Bíblia não é um livro que esconde o medo de nenhum dos seus personagens. Uma das razões, E eu diria... uma das razões pelas quais cremos na sua inerrância, no melhor sentido dessa palavra. Porque ela apresenta o lado B de todo mundo, inclusive do próprio Senhor. Exatamente, que era onde eu gostaria de chegar. O personagem de Jesus, dentro do próprio relato, ele também parece... Claro que tem muitas interpretações aí dentro daquele lugar do Getsemane, né? Mas ele também parece, naquele momento, apresentar aquilo que a gente chama de medo. Né? As reações do corpo de Jesus, as reações de como ele lida com aquele momento, parece ser medo. Porque, por exemplo, para a gente até conceituar, né? O que é medo? Né? O que é medo do ponto de vista técnico? Né? O conceito de medo, pelo menos dentro do campo psíquico, né? dentro do campo terapêutico, como é que a gente conceitua medo? Medo, para começar, ele é um afeto natural. Né? Ele não é antinatural, ele não é contra a natureza, ele não é alheio à nossa realidade humana, ele faz parte da nossa realidade humana. E ele está em nós muito mais como um critério de proteção do que qualquer outra coisa. Né? Porque o medo, ele é o afeto, as condições que fazem o sujeito reagir diante de um perigo iminente. Então, quando o sujeito está diante de alguma coisa que possa atentar especialmente contra a sua vida, né, aí nós temos um disparado corpo que reage a isso para que a gente um aviso possa reagir àquela situação. É um aviso. Né, para que a gente, inclusive, se livre. Exatamente. Para que a gente corra, por exemplo. Exatamente. Esse é o melhor lado do medo. De autoproteção. Né? Exatamente. Agora, que é um pouco diferente da ansiedade, mas que também, em certo grau, é natural, porque a ansiedade é uma estrutura que antecipa a situação para que a gente também possa lidar com ela. Então, o medo, ela me faz agir diante de uma situação, a ansiedade antecipa certa situação, e, evidentemente, as duas buscam nos fazer reagir e sobreviver. Sim. Então, sem o medo, provavelmente nós não estaríamos nem vivos. Isso me leva, Ivo, quando nós incluímos o Senhor Jesus nessa conversa, conquanto ele está em nós aqui, mas quando ele se encarna, conquanto também somos dos que cremos de que ele foi 100% humano, mas 100% Deus, mas há uma complexidade nesses entendimentos, né? Porque o ser 100% humano implica em ter em si tudo que a humanidade propõe. E se formos levar em conta de que o que você acabou de nos explicar como medo, no sentido mais
positivo e saudável da palavra, o Senhor o tinha. A ele não foi tirado essas habilidades, essas capacitações, esse equipamento humano, esse instrumental, esse ferramental humano para lidar com a sua própria humanidade. Então, se você imaginar como eu faço esse exercício, até nessa busca da humanidade de Jesus, né? Porque os que viveram com ele no ambiente da humanidade tiveram facilidade de enxergá-lo assim. Não conseguiam enxergá-lo como Deus. Nós temos muito mais facilidade de enxergar Jesus como Deus do que como humano, porque não tivemos a presença humana dele aqui. Então, o exercício de mergulhar na humanidade do Cristo e vê-lo desde de um bebê precisando do seio da mãe para sobreviver naquele ambiente da manjedoura, e depois dos cuidados que dependeu de José e Maria e de da sua família, enfim, para que ele fosse sendo protegido. E para mim não tem a menor dificuldade de que enquanto o Cristo vivencia a sua humanidade até o último segundo na cruz, humanamente falando, esse medo sempre esteve lá. Sempre esteve lá. E ele deixa isso claro no Getsêmani. Ele deixa isso claro em algumas falas da cruz. Ele deixa isso claro em alguns diálogos que ele mantém com os seus mais íntimos. Essa humanidade. E isso não o diminui como Deus, muito menos o diminui como humano, que é uma mensagem que eu passaria para aqueles que estão aqui nessa questão do medo e da fé, dizendo assim, ter medo não nos diminui na nossa dimensão humana carregada de espiritualidade. Ao contrário, nos protege e nos coloca nos coloca com bom senso diante do caos. E tem uma coisa rica aí nessa, vamos colocar assim, como nessa representação, porque tudo que o Cristo fez, sentiu, pensou, acaba virando uma grande representação de todos nós, né? Ele, como a grande representação do humano e do divino e da unidade, acaba... E aí tem uma coisa interessante. O maior dos medos, ou pelo menos o texto mostra assim, está justamente num cenário de morte, né? Aparece num cenário de morte. Aliás, se a gente olha para o resto do texto, todas as vezes que a morte rondava Jesus, algumas atitudes deles existiam. Uma delas era fugir. Algumas vezes o povo queria matar ele, apedrejado, e ele... Não, peraí, por que eu vou morrer agora, né? Um parênteses. No primeiro momento, quando ele termina o sermão dele lá em Nazaré, e que, em princípio, ficam todos estupefatos, admirados, mas ali alguém já diz assim, tem que morrer. E ele desaparece. Não era a hora ainda de enfrentamentos. Ele desaparece. Porque aí vem uma coisa que, teologicamente, de maneira filosófica, até psicanalítica, mexe demais com a gente, que é a nossa relação com a morte. Sim, sim. A nossa relação com a morte é um negócio complexo, né? Muita gente diz não ter medo da morte, né? É uma frase muito comum. Aí uma vez eu vi uma música que eu gosto muito, do Gilberto Gil, que eu acho que ele conseguiu resolver essa questão do medo da morte. Gilberto pois Gil o Gilberto Gil tem uma... A Carol fala, pai, o Gilberto é da nossa família. Olha que maravilha, olha que maravilha. E o Gilberto Gil tem uma canção que ele diz assim, ó, não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. E aí ele vai construindo uma diferenciação muito interessante. Né? Porque se a gente volta aí para o próprio exemplo de Jesus, não faria muito sentido ele ter medo da morte. Né? Porque, considerando tudo que ele sabia. Né? Mas o morrer é diferente da morte. Né? A experiência completamente.
completamente. Exatamente. E aí, outra, e é disso que a gente foge, né? Sim, a gente foge do morrer. Eu quero que você continue. Mas voltando, lembrando que esse medo de morrer, ele é humano, porque é o momento da ruptura daquilo que, enquanto aqui, nos é muito precioso, que é esse corpo, que é o que nos liga com essa matéria, que é o que permite a visibilidade nossa junto com a criação. Nós ainda não vivemos a dimensão plena da eternidade, numa outra dimensão humana, não obstante gloriosa, vamos colocar assim. A gente vive essa dimensão da humanidade, que é o que o Cristo, enquanto humano pleno, vai vivenciando. Quando ele olha, diz assim, olha, veja os lírios dos campos, né? Olha os pássaros. Quer dizer, ele tinha uma profunda ligação com a criação toda e o corpo nos liga a isto. E a ideia de nos desprendermos disso tudo, que é a ideia do morrer, que não é a morte, é o morrer. Como é que isso vai acontecer? Eu acho isso assombroso, às vezes apavorante. E aí tem uma coisa interessante, porque, e talvez seja o grande medo, e aí eu já estou falando dentro do campo da psicanálise, Sim. O grande medo do humano está relacionado àquilo que a gente chama de dor. A minha mulher disse que a avó dela tinha uma frase a respeito da morte, que ela dizia assim, a morte, ela dói tanto que chega a matar. Não, eu completaria. Dói tanto que chega a matar. Eu completaria. Ela diz assim, a notícia da morte é mortal. A gente só não morre porque Deus não permite. Mas a notícia da morte. Eu, que já perdi gente muito, muito próxima, quando chega a notícia da morte, eu assim, eu não morro, não vou morrer, porque Deus não quis. Que a notícia da morte, ela é altamente, ela causa uma ruptura tão profunda, tão radical, que dói, mas dói para a morte. E aí tem uma coisa interessante, porque essa pandemia, né, e esse vírus, a Covid-19, ela traz ao sujeito justamente um misto de imagem e informação que leva o sujeito a se deparar com aquilo que é mais temível, que é essa mistura de morte, dor, impedimento, né? Impedimento de viver o luto. Né? Tem coisa mais terrível do ponto de vista psíquico do que isso. Né? Então tem todo um conjunto de elementos ali que justifica o medo das pessoas. Né? Justifica. Agora, se por um lado justifica o medo das pessoas, nós temos que, até como conselheiros, terapeutas, saber identificar qual é a linha que, ultrapassada, transformará esse medo da morte ou do morrer já no próprio ato de morte. Ou seja, o medo deixa de ser uma proteção para ser um estimulador daquilo que quer proteger. Porque, como a gente falou no início, o medo ele vem para nos proteger. Sim. A gente, por causa do medo, está lavando as mãos mais do que lavava antes, está protegido em casa e tudo mais. Mas, numa certa linha, se a gente passa dessa linha e o medo ele ganha uma dimensão, aí sim, antinatural, né? uma dimensão imaginária, fictícia, que extrapola toda a possibilidade aí de bom senso, aquilo que você tentava fazer em se proteger por causa do medo, você vai para cima dele. Sim. Ou seja, você faz o inverso. Sim. Você caminha o inverso. Sim. Como é que você identificaria isso? Como é que você lida para identificar isso nas pessoas que você atende, ou em você mesmo? Como é que a gente sabe, né, na sua concepção, especialmente pastoral, que é preciso, já está precisando combater esse medo que já não carrega mais naturalidade?
Você fez uma observação a esta pessoa que você atendeu hoje ainda, ou ontem, alguma coisa que você colocou aí no começo, que a própria narrativa da pessoa é a prova de que ela não está para morrer e de que o medo ganhou dimensões que passaram dessa linha que você colocou. Ele passou do processo de proteção que ele não é, que é necessário e é bom, não é? Bom conviver com isso e com bom senso lidar, mas quando a pessoa faz esse tipo de narrativa, você percebe que o medo ganhou dimensões, aí eu diria, perigosas, porque aí ele é uma espécie de gatilho para outras enfermidades ou para outros males que começam a vir contra ele mesmo. E aí é aquela hora de você... Então, esse dado que você colocou, não com a propriedade com que você colocou, mas é uma forma que eu sempre usei, não só nesse momento pandêmico, mas noutros tempos, né? Até porque os medos nos acompanham em todos os ambientes e situações da vida, hoje, muito mais por conta disso, mas sempre foi uma ferramenta que eu utilizei. Olha, só o fato de você estar aqui dizendo isso para mim significa que há ainda em você arsenal suficiente, equipamento suficiente para dar conta. Então, vamos partir desse momento, né? Vamos partir dessa fronteira. Você ainda está, às vezes a pessoa precisa ser avisada disso. O medo a acometeu de tal modo naquela manhã, naquela madrugada, naquela noite, ou naquela situação, que ela perdeu a noção correta de si mesmo e trouxe o medo e colocou o medo num altar. Aí o medo passou a ser um objeto de adoração, de veneração e de total submissão. E aí você precisa trazer ele para o senhorio disto, né, e colocar o medo no seu devido lugar. Você não precisa extirpar o medo, mas colocá-lo no seu devido lugar. Então, esse é um dos elementos que eu sempre usei hoje, mais ainda. Me preocupa, né, quando estou com pessoas que não conseguem expressar, que se calam demais, né, que se isolam excessivamente, ou que permanecem nesse ambiente da negação, né, e não admitem seus próprios medos, né? Uso muito o Salmo 32 e também o Salmo 51 como roteiro, né? O Salmo 32 é simbólico. Enquanto eu me calei, né, o medo tomou conta de mim, né? O pavor tomou conta de mim, a culpa tomou conta de mim. Quer dizer, tudo que há de mal em mim se potencializou de modo que até meus ossos, né, adoeceram, meus músculos, meu corpo adoeceu. E o Salmo 51, que também explicita isto, quer dizer, ele diz assim, à medida que eu tenho diante de mim aquilo que mais me subverteu, aquilo que mais me deixou submisso, eu consigo fazer orações e ter reações a isto, né? Quando ele diz lá, cria em mim, Senhor, um coração puro, quer dizer, o medo de não voltar a cometer aquilo que ele cometeu de grave, né, faz com que ele faça orações corretas, não é? Então, Ivo, eu uso esse instrumento que você colocou, que é a própria narrativa. Quando a pessoa consegue fazer uma narrativa com mínimos de coerências, a gente pode ajudá-la a devolver a ela o senhorio de si mesmo e colocar o medo no seu devido lugar. E, a partir daí, você tem um caminho... e, às vezes, no caso,
como eu disse, quer dizer, daqueles que não conseguem narrar, não conseguem identificar, e se calam, se enclausuram, e aí me parece ser dos casos mais graves que a gente tem que lidar, porque aí você não tem a narrativa, você precisa fazer observações visuais, e hoje, como nós não estamos podendo olhar as pessoas nos olhos e tocar e perceber jeitos e modos, né, às vezes dificulta o diagnóstico, né, e aí falta nos elementos, às vezes, para essas observações. Então, assim, às vezes nós temos que ler pontos e silêncios, né? Silêncios e pontos. Na maioria das vezes, à medida que lido com pessoas que eu conheço, ou dentro da experiência, no silêncio há muita informação. No silêncio há muita informação. Não sei se faz sentido. Faz. Até porque tudo que cada palavra que a gente utiliza, é preciso que a gente diga para as pessoas que existe o silêncio que informa e o silêncio que mata, o silêncio que destrói, que você citou há pouco, enquanto eu calei meus lábios, meus ossos apodreciam. E é interessante observar o quanto, desde a antiguidade, isso não é uma invenção da psicanálise, não foi a psicanálise que descobriu que a fala cura, né? Porque a psicanálise é chamada da ciência ou da medicina pela fala, né? A gente trabalha com o discurso e é por via do discurso, por via da fala livre, da fala legítima, que a gente consegue ajudar pessoas em quadros complicados de existência. Sim. Mas isso não é invenção da psicanálise, né? Porque as religiões sempre trabalham com aquilo que elas chamam de confissão. Sim. E confissão é um discurso, né? O problema é que a confissão, em certo momento, ela foi tão atrelada a isso que você no seu discurso falou sobre as culpas. As pessoas foram levadas a acreditar em um Deus, por exemplo, tão cruel. Sim. Que confissão virou uma coisa que elas não buscam mais. Não. Muito menos com alguém. Aliás, não confessam uns aos outros, né? Aliás, eu diria assim, na Reforma Protestante, a confissão auricular, ela foi tirada, né? Ela foi extraída. E eu tenho para mim que essa é um dos itens das disciplinas espirituais que, particularmente eu, as tenho como ferramentas para o meu dia a dia, até para dar conta desse tempo, é o resgate das disciplinas espirituais. Eu dou muitas graças a Deus que isso eu venho fazendo há praticamente 20 anos. Então, a solitude, o contemplar esse céu, enfim, para mim, são elementos fundamentais para a minha saúde física, emocional e espiritual. Mas no contexto protestante, por ter sido excluída a confissão auricular do padre no confessionário, ou a figura do confessionário, nós, como já fizemos outras vezes, jogamos a água suja com o bebê dentro, né? A gente deixou de preservar aquilo que seria, e para mim altamente terapêutico, né? E é por isso, obviamente, que profissionais competentes como você e todos os meus amigos psicanalistas competentes e psicólogos e conselheiros e homens e mulheres que se dedicam a terem seus ouvidos amorosos e generosos para ouvir os seus aconselhandos, os seus clientes, os que os procuram, só nisto já há muita cura. Porque você disse, o silêncio exclui a narrativa. E aí há que se ter um interlocutor muito perspicaz para ler o silêncio. Agora, quando você consegue encorajar a narrativa no confessionário, né, você já tem 50% de encaminhamento para a cura, né, daqueles que estão buscando cura nesse sentido, né?
As pessoas que estão conosco aqui, elas estão comentando aí umas com as outras bastante, isso é legal. Não dá para a gente, evidentemente, pegar tudo, tanto porque a gente está conversando aqui, mas depois a gente pode ler. Um parênteses. Nessa distância que eu estou aqui do meu celular, eu não enxergo essas letras. Eu, normalmente, para enxergar, eu tenho que usar minha lupa. Essa responsabilidade é sua, que enxerga melhor que eu. Pois é. Eu só queria... E aí as pessoas estão comentando positivamente. Na verdade, eu só queria mandar um beijo para todo mundo que entrou aqui e que está aí escrevendo e tal, e depois eu vou ler o que escreveram, porque é o que eu faço normalmente. Bom. Eu vou lá ler bom. E me deliciar. E maravilha. E uma das falas aqui agora, há pouco, a pessoa, inclusive, questionou essa escuta confiável, né? Onde encontrar uma escuta confiável, né? Para isso, para fazer esse processo até de cura. Realmente é um desafio, Eu acho que do ponto de vista profissional, falando aqui da minha área, é preciso um pouco de bom senso na hora que você vai escolher um profissional, né? Tem como você fazer uma pesquisa sobre quem é o sujeito, né? Quem conhece, de onde é que veio, para poder a gente entender aí se esse profissional é um profissional competente para essa escuta profissional. Acho que do ponto de vista pastoral, os frutos falam muito, né? Você tem uma vida que pode ser avaliada ali no conjunto de coisas. Porque, de fato, não é qualquer ouvido que se presta a essa combinação de cura. Porque não é qualquer falar que produz cura, não é qualquer escuta que está no campo de cura. Claro. Precisa de uma qualificação aí. Essa colocação dessa pessoa, ela é muito comum na minha prática pastoral, né? Eu escrevo muito sobre isso, eu me expresso muito sobre isso, e eu proponho sempre escutas confiáveis, espaços de escutas confiáveis. Essa é uma proposta que eu faço há muito tempo. Eu sou um abençoado por ter escutas confiáveis na minha vida, né? E busco ser bênção àqueles que me escolhem como escutador, né? Como aquele a quem as confissões acontecem. E eu concordo com essa pessoa, que não é simples, e com você também, que não é simples, mas isso não pode ser um impedimento para correr e encontrar, porque é altamente curativo, é terapêutico demais. Então, assim, se não tem, cria. Eu costumo dizer assim, se não tem, cria. Agora, viu, Ivo, um parêntese, né? O meu terapeuta da Lau, que cuida de nós há mais de 20 anos, assim, em processos variados durante esses anos, mais de 20 anos, né? Eu comecei a fazer terapia com 40 anos, né? Vou fazer 65. E eu só tive um terapeuta, embora tenha tido outros profissionais que me assessoram, não é? Mas como terapeuta, só um. E ele, por algumas vezes, a gente se encontrou em elevador, e ele não olha na minha cara. A gente se encontra no elevador, e ele... Sabe assim? Tipo, bem clássico, quem né? está ali não faz a menor ideia que a gente desce no mesmo andar e, em seguida, eu me sento para compartilhar. Então, eu tenho eu lembro disso, é um exemplo real, não é uma fantasia. E eu sempre digo aos meus amigos e amigas terapeutas, quando conversamos nesse sentido, eu os encorajo a isto, né? Porque o confidente... Eu calculei aqui... Deixa eu só interromper aqui. Eu calculei errado aqui o tempo. Já vai cair a live. Como a gente não terminou, a gente vai voltar para concluir, tá? Tá bom. Então, tá bom. A gente vai voltar para concluir. Volta, quem está com gente aqui, volta, que a gente vai concluir daqui a pouco. Carlos Bregantin. Pronto, olha aí. E deixa eu dizer uma coisa. As pessoas, no comentário ali da anterior, pelo menos as que estavam aqui, elas já estavam dizendo que precisa mais. Né? Precisa mais, que se precisa mais. Tem um monte de tema que apareceu aí na fala das pessoas que a gente pode. Eu disse, o Brega tem aí uma agenda bem cheia, viu? O Brega eu já vejo, quem segue aí ele no Instagram sabe que ele tem uma agenda bem cheia, muita gente quer ouvi-lo,
por várias razões. Mas pelo menos o que me atrai em você, meu amigo Brega, é a sua humanidade. A sua humanidade me atrai. Você é alguém que se apresenta com sabedoria, mas não é aquela sabedoria do sujeito iluminado, intocável, aquela sabedoria que a gente olha como quem olha um quadro e não pode tocar, tem uma linha de distância, né? No museu do Louvre. Não, você é aquela sabedoria que a gente toca, né? Que a gente ri, que a gente... Essa é bem humana mesmo, e eu acho que isso traz toda uma diferença. E as pessoas querem... Eu disse, bom, eu vou depois conversar com você aí, no momento, para a gente agendar, sei lá quanto tempo vai durar esse negócio, né? E mesmo depois desse negócio, o ambiente virtual, e você é uma pessoa que trabalha no ambiente virtual há muito tempo, né? Você já atende virtualmente muita gente há muito tempo, muito antes de pandemia. E a gente sabe o efeito positivo, né? Como essas coisas alcançam as pessoas. Sim. E como faz bem. Eu tenho certeza que você só está, que é uma fala que você diz muito, você só está nos ambientes virtuais porque as pessoas estão lá. E você está interessado em pessoas, e não em publicidade, em virtualidade. E se as pessoas estão lá, você está. Né? E aí nós estávamos falando aqui há pouco dessa dimensão. Fale. Bom, primeiro, a irmã Laodiceia está aí nos ouvindo, tá? Como é que é? Não entendi. A Laodiceia? A Lau está ouvindo. A Lau está aí. Quando a Lau está presente, bom... Eu costumo dizer assim, né? Quando as pessoas começam a me elogiar, essas coisas todas, eu falo assim, ó, fala com a Lau, ela me conhece. Há 42 anos que ela convive comigo. A outra coisa, eu não queria deixar passar, porque daqui a pouco a gente vai encaminhar para o final, mas, assim, primeiro, agradecer o seu convite e nós vamos completar esse mês de maio 14 anos que nos conhecemos. Né? Esse é o ano que vai completar 14 anos que nós nos conhecemos. E conviver com você em muitos momentos, em muitos ambientes e em muitas situações, a mim, particularmente, também sempre agregou muito. Eu sempre admirei a sua juventude, né? Quando a gente se conheceu, você era bem mais jovem ainda, né? Ainda o é. Eu achava até que você era mais velho na nossa primeira conversa. Quando eu fiquei sabendo a sua idade, eu falei, não devia estar conversando com um moleque. Eu lembro disso, eu lembro. Foi um choque. E te observo, na maior parte das vezes de longe, e por esses ambientes aqui, mas a mim sempre agrega, bem como no ambiente do Movimento Caminho da Graça, com você, outros queridos e queridas nossas, alguns passam por aqui, não é? Que a mim, particularmente, agregaram muitos valores, muitos valores. Então, eu deixo aqui a minha gratidão também por você, pelo homem que você é, pelo mentor que você é, pelo profissional que você é, e pela sua história e pela sua narrativa. A mim, particularmente, sempre agregou muito. Então, receba também, nesse sentido, meu carinho e os meus respeitos por isso. Quanto a tempo, por exemplo, eu tenho feito lives repetidas com alguns. Né? Eu confesso, tenho tentado manter minha agenda dentro do normal, porque como eu trabalho na internet há muitos anos, eu trabalho na internet desde que a internet chegou. Né? Desde que a internet chegou, 96, 97, né? Naquele final dos anos 90, eu já tinha um mail com o qual eu me relacionava, e eu só fui dando continuidade. Então, eu estou tentando, nesse ambiente da pandemia, manter minha rotina. Então, por exemplo, estou fazendo uma live com o Jorge Camargo todo domingo às 11 horas da noite, para a gente terminar o domingo com prosa, poesia e cantoria.
Sabe assim? E estou fazendo lives repetidas com outras pessoas, com esses temas, para não ficar viajando muito na maionese. Desculpe aí, mas as lives também virou uma pandemia, né? E aí ninguém dá conta de tanta informação. Como disse o secretário da OMS, além da pandemia, tem a infodemia, né? Nós estamos vivendo uma doença de informações, né? Eu estou muito disciplinado até no que diz respeito a informações, né? Eu não preciso ouvir 30 vezes a mesma notícia por dia, né? Então eu ouço uma vez e pronto. E eu tenho tido esse cuidado para não entrar num frenesi de lives onde você tem que dizer coisas que eu nunca disse. Tem coisas que eu não entendo. E não passei a entender agora. Tanto que uma das minhas falas, e eu tenho trabalhado muito nisso, é essa pergunta, né? Que mundo nós teremos? Cara, eu não faço a menor ideia, velho. Eu não estou dando conta desse momento. E eu preciso dar conta desse momento, dessa etapa. Eu não quero pular essa etapa da minha vida. Nesse sentido, eu lembro saudosamente do meu irmão Paulo, que agora faz um ano que ele partiu. Teve um momento do Paulo, na dor dele, eu nunca vou esquecer aquele dia, sabe, no hospital, que os médicos queriam dopá-lo, sabe? E ele disse assim, não, eu não quero. Essa é a minha vida, eu quero viver isso. Eu quero aprofundar a minha existência nesse momento. Eu não quero ficar falando do que será. Hoje, a nossa conversa com os nossos filhos que homenagearam a Lau foi na cama e aqui, nesse ambiente. É isso que eu tenho hoje. Chegará o dia que nós... Não sei se chegará, mano. Eu quero viver. Eu não quero pular essa etapa. Eu quero ter esperança. Mas eu não quero pular essa etapa. Não quero. Então, assim, não vou ficar elucubrando sobre o que eu não sei. Não é porque chegou a pandemia que eu me tornei expert em alguns assuntos. Não, eu continuo ignorante sobre a maioria dos assuntos que eu ouço. E tento aprofundar naquilo que eu sei que posso ser bênção na vida das pessoas. Então, não vou ficar com conversa. Às vezes, quando eu preciso saber um pouco mais, eu tenho meus interlocutores com os quais eu me assessoro para poder servir pessoas nesse tempo. Eu quero ajudar as pessoas a passarem esse momento, mas sem pularem essa etapa. Que é eu acho, inclusive, é o que eu falo. O pior da negação. Entendeu? Não está acontecendo. Não, está acontecendo sim. Está acontecendo sim. Tem gente morrendo aqui do meu lado. Tem gente sendo sepultada do meu lado. Morreu um menino agora que nos serviu durante anos ali onde meu pai e minha mãe moram e nós não pudemos ir no enterro, cara. Não posso pular essa etapa da minha vida, sabe assim? Então, nesse sentido, eu tenho repetido live, sabe assim? Então, vamos negociar. De repente, a gente marca... Já vou, ao terminar essa live aqui, já vou mandar um contrato. Maravilha! Eu vou... Você e essas pessoas aqui são tão bons papos que eu ficaria aqui, pronto. Não tenho... Eu tenho percebido... Perdão àqueles que estão aqui, que estão fazendo isso, pelo amor de Deus. Eu vou fazer uma indelicadeza, né? Mas como nós somos... A gente vive num tempo de muita competição, né? O mundo virou um mundo extremamente competitivo. Então, há uma competição, né, de quem você convida para a live, eu quero curtir essas possibilidades aqui, né? Porque fazia muito tempo que a gente não conversava. Né? Eu sei, se é por aqui que hoje podemos fazer isso, vamos fazer. E quanto mais a gente aprofundar, né, mais eu e você vamos ganhar com isto. E aqueles que participarem com a gente vão ganhar também, com certeza. E eu não sei no seu caso, mas eu também acho que no seu caso, eu sei que você é um homem público, que tem uma extensão de alcance muito grande. Mas eu acho que mesmo no seu caso, que tem uma extensão muito grande, os que circulam entre nós, porque pelo menos é os que circulam quando eu apareço nas redes. Porque como você, inclusive eu aprendi muito isso com você,
Eu estou nas redes por causa das pessoas, porque eu não tenho muito interesse da rede em si. Eu não sou muito apegado como objeto, rede social, como objeto, com essa coisa. Né? Eu sou apegado com quem está depois deles, né? com quem ele me atravessa para chegar lá. Sim. E, em geral, essas pessoas, elas são pessoas já do nosso círculo. Então, nós não estamos fazendo muito para atrair seguidores. Nós estamos cuidando de quem já caminha com a gente. É outra lógica. É outra lógica, né? Exatamente. É nossa tarefa. E aí tem uma coisa interessante aqui, que a gente já realmente... as pessoas estão contando aqui, né, com testemunhos, e é importante que a gente valorize isso que elas estão dizendo. Eu acho que a gente vai... Claro. Eu vou tentar me encaixar aí dentro de uma agenda, porque eu acho que vale a pena. As pessoas estão mostrando que vale a pena essa nossa conversa. Claro. E eu, particularmente, estou sempre beneficiado demais com as nossas conversas. Desde as que a gente ri muito, até aquelas que a gente pondera, né? Que a gente faz essas reflexões. Tem uma coisa, já para a gente ir fechando o tema que a gente se propôs, e entrando para as despedidas, até porque eu acho que algumas famílias vão já querer fazer o almoço da mãe, até porque esse horário mudou tudo. Eu não sei no seu, mas eu almoço tipo de noite. Não, tudo modificou total. A única coisa que hoje, o que mudou, é que nossos filhos, Felipe e Carol e a Maitê, vão mandar o almoço para nós aqui. Nos presentearam com o almoço do domingo. Então, vai chegar o almoço, a gente não sabe nem o que é. Olha aí, que maravilha. A gente... Assim, o medo, aí para voltar para aquele tema, é porque alguém pontuou isso. Sim. O que a gente tem a dizer às pessoas? Porque algumas que entraram aqui, Brega, realmente entraram com medo. Entraram porque estão com medo. Sabe? E aí você não precisa ouvir esses dois falando sobre isso. Claro. Teve gente que disse, é a live que eu estava esperando essa quarentena inteira, porque eu estou com medo. A pessoa disse, certo? Alguns fizeram elogios ao nosso encontro, porque tem a ver, acho que com isso, apesar da diferença da idade que você pontuou, né, e lembrou, são 20 anos de diferença, mais ou menos, 20 e poucos anos de diferença. E é interessante porque as diferenças nos levam a aprendizados. Né? Muito. Aprendizados, as diferenças, inclusive as diferenças de idade. Os jovens aprendem com os que viveram mais, assim como os que viveram mais aprendem com um olhar diferenciado dos mais jovens, e assim se cresce o conhecimento. Agora tem uma coisa que, pontuando aqui, né? O medo, como a gente falou, ele tem uma dimensão natural, ele é um sistema de defesa diante do perigo iminente, mas ele pode seguir para um processo adoecido que provoca muito mais males do que benefícios. Quando isso acontece, é preciso uma interferência, é preciso ajuda, ajuda pastoral, ajuda profissional, é preciso, inclusive, fazer algumas atividades que você, agora, no seu último relato, acabou mostrando que faz. Por exemplo, eu costumo dizer isso para as pessoas. Ninguém pode, num período onde o medo está nos assolando, nos encher apenas de palavras que provocam mais medo. Isso não é alienação, não quer dizer que você não vai se informar do que está acontecendo no mundo. Mas não faz sentido você passar 24 horas contabilizando mortos. Não faz sentido você passar 24 horas lendo sobre efeitos da doença. Ou recebendo vídeos de pessoas doentes. Eu costumo dizer que aquilo que nós precisamos saber dessa doença, de uma certa forma, a gente já sabe. A gente sabe como se proteger, a gente já sabe o que tem que se evitar. Então é muito importante fazer isso que você acabou de dizer que faz, né? De selecionar, né? Aquilo que você consome, aquilo que você decide fazer, até mesmo no sentido do lazer. Porque eu costumo também dizer que essas múltiplas lives, especialmente essas festivas, onde as pessoas o tempo todo estão cantando, bebendo. Não sei se você soube, mas o consumo de bebidas subiu muito nesse período. É um dado já. O consumo de bebida subiu muito. E esse consumo de bebida,
É de novo uma fuga, né? As pessoas estão bebendo muito, cantando muito, negando muito. Tudo para não ter que lidar com aquilo que você acabou de dizer que o seu irmão fez, com o seu tempo e aquilo que você faz com o seu tempo. Sim. E eu acho que esse é um dos segredos de como também lidar com medo. Aprender a viver o tempo presente. Sim. E aí eu gostaria que a gente fosse, no quesito desse tema, fechando e falando às pessoas. Então, falando a quem está aqui agora, assim, mais ou menos 40, 50 pessoas que devem estar agora aqui nesse momento, aos que vão ver nas próximas 24 horas, aos tantos que vão passar por aqui. Sim. O que você tem para dizer a estas pessoas que disseram, por exemplo, isso? Eu estava esperando essa live porque eu estou com medo. Uhum. Bom, primeiro isso. Fique calmo. Eu também. Com muito medo. Por que isso? Eu não tenho medo da morte, mas como disse o Gil, eu tenho medo de morrer. Eu sou daqueles assim que quero para o céu, mas se desse para pular a parte da morte, seria muito legal. E como há precedente bíblico para isso, né? Enoque não enfrentou a morte, Elias não enfrentou a morte. Então, assim, como é que é precedência jurídica, né? Jurisprudência, né? Eu diria assim, melhor que não, né? Por outro lado, não permitir que o medo se assenhore de nós, né? Eu não posso permitir isso. Quando eu perceber que isso está acontecendo, você disse bem, e é o que eu faço. Procure ajuda. Se assessore. Se você percebe que não dá conta sozinho, se assessore. O Ivo é uma boa companhia, eu sou uma boa companhia, e tem muitos que se tornaram e podem se tornar boas companhias num momento como esse. Companhias profissionais, companhias na mentoria espiritual, companhias em algumas dimensões. Então, não encare sozinho isto. E não entenda o não encarar sozinho como um fracasso. Não, não é fracasso, não. É o admitir de uma fragilidade, de uma vulnerabilidade, que é da onde a gente acaba arrancando forças, como diz o Paulo. É quando sou fraco que sou forte. Isto é, quando eu identifico a minha fragilidade, eu encontro forças para dar conta dela. E uma das formas é: quem é que pode me ajudar? A outra coisa, estabeleça rotinas que são elementos que assessoram-nos para isso, para não ficar potencializando o medo. Então, eu repito o que eu disse, e é um fato. Eu e Lau. Nós reinauguramos nosso tempo devocional. Por que não? Aí alguém pode falar assim, nossa, mas vocês não tinham? Não. Nós temos 42 anos de vida conjugal e nós já passamos por muitos ciclos. Houve ciclos que fizemos, outros que... Enfim, mas nesse tempo, a Lau me chamou a atenção. E eu falei, poxa, que legal. Aí eu peguei algumas versões bíblicas, né? A leitura do Eugene Peterson, da versão do Eugene. Peguei essa Bíblia... Você tem, Ivo, a Bíblia Conselheira que os irmãos, colegas seus, psiquiatras e psicólogos e psicanalistas... Eu já vi essa versão, mas eu não tenho, não. Amor, você podia pegar a Bíblia para mim, só para mostrar para o Ivo? E aí eu falei para lá assim, vamos ler pelo menos 3 versões do texto bíblico e alguns comentários para a gente evoluir ali, né, no nosso ambiente devocional, né? E... Coisa linda! Essa é a mãe do ano, sempre. Essa aqui, ó. Eu conheço, mas não tem. Muito. Ela foi comentada por queridos, foi coordenada, a coordenação editorial foi do Karl Kepler, que é um mestre e um querido amigo, foi meu professor e caminha junto com a gente. Ele coordenou um grupo de psicólogos e psiquiatras no comentário da Bíblia toda, né? E aí nós nos dedicamos à leitura
e algumas conversas nesse sentido, e a oração. A nossa, e aqui estou dando dicas assim de como, né? O que nós fizemos? Bem, eu sou desses, assim, o que afeta o mundo me afeta. O que afeta a humanidade me afeta. Então, eu tenho feito assim, esse exercício. Da nossa mesa, a gente começa orando por nós, amplia para a família, para os amigos e vai para a humanidade, para a criação, né? Na bendita hora de oração que eu faço todo dia aqui online, né, às 21h30, eu começo pela humanidade. Eu começo pela criação e venho até a individualidade. Eu acho que é um exercício interessante no ambiente da oração. Entendendo, inclusive, que não é Deus que precisa das nossas orações. Somos nós que precisamos orar. E Ele deixou a oração como um instrumento para. Então, estabeleça uma disciplina para esse tempo, que não precisa ser para toda a vida, não, mas para esse tempo. Escolha um lugar, escolha um momento, escolha um tema e lide de maneira sincera e reverente nesse ambiente da espiritualidade. E a oração é um bom começo. A devoção é um bom começo. Não vai querer aprofundar temas teológicos, a não ser que você seja teólogo e seja esse o teu foco. Mas se o lance é o medo, orar colocando o medo. Tipo assim, ore só sobre isso. Ore só sobre isso. Deus, eu quero orar sobre os meus medos. Quero dizer para o Senhor quais são meus medos. Eu tenho medo de morrer, tenho medo que a minha mãe morra, que meu pai morra, que meus filhos morram, que meu neto morra, que os meus amigos morram, que meu pastor morra. Eu tenho medo, eu estou apavorado com isso. Vai por esse caminho. Vai por esse caminho. A outra coisa, você sabe que eu sou corredor de rua, né? E eu estou dentro de casa. Meu apartamento tem 80 metros. E eu sou diabético, eu sou hipertenso. O exercício é remédio para mim. Então, eu estabeleci uma disciplina de exercício físico. Então, eu dou 80 voltas no meu apartamento, de 70 passos cada volta, para dar 1 hora de exercício. 80 voltas, 70 passos cada volta, para dar 1 hora de exercício. Pelo menos 3 vezes por semana. Pelo menos. No mínimo 3 vezes por semana. Para poder manter meu corpo, que abriga minha alma, que abriga meu espírito, que é meu berço, é o meu lugar de habitação aqui, é a minha casa. Meu corpo é minha casa. Então, eu preciso cuidar. Manter uma boa alimentação, né? Tipo, senão você vai engordar, mas, por outro lado, não vai fazer um regime translocado num momento como esse, que você pode ficar anorético e adoecer. Mantenha o ritmo de remédios que vinha tomando, tome, não inclua nada, nem suprima, né, nada, né, e esteja em contato com quem pode te auxiliar nesse sentido. Há quem precisa de medicamento num momento como esse para vencer uma ou outra noite, um ou outro dia, uma ou outra situação. Não deixe de lançar mão disto, né? No ambiente da virtualidade, faça isso aqui que nós estamos fazendo, Ivo. Isso aqui não é uma live. Isso aqui é um encontro de amigos que só não estão sentados à mesa ou à praia ou em qualquer lugar do Brasil que nós já nos encontramos e nos olhamos e nos tocamos. Mas é um encontro de amigos. Eu estou fazendo das lives que faço e da convocação que faço para estarem aqui, para resgatar e manter vivo a rede de relacionamentos terapêuticos que eu tenho, que são as minhas amizades, e algumas são amizades espirituais, que eu sei que em algum momento as nossas conversas transcendem, elas ganham uma outra dimensão. É o coração que fala, é a alma que fala, é o espírito que fala, e Deus está nisso.
Deus está nisso. E acho que para fechar, eu diria assim, né? Até porque alguns estão pensando assim, pô, esses caras não são nem crentes, meu, porque eles não deram nenhuma dica. Aí eu diria assim, eu me apegaria ao texto de 1 de João 4,18, né, clássico, né? O amor de Deus lança fora todo medo, né? E eu diria assim, é uma boa hora para redescobrir o coração amoroso de Deus. O coração amoroso de Deus. E se abrigar nesse coração amoroso. Né? Não há um Deus. Deus não está julgando a terra, Deus já julgou a terra em Cristo. Deus não está julgando o mundo, Deus não está punindo o mundo. Não é o Apocalipse, calma. A hora que for o Apocalipse, todo olho verá. Enquanto tem olho que não viu, não é. Então, não é o Apocalipse. E não há punição de Deus, não há julgamento. Deus já puniu a criação em Cristo. E agora, em Cristo, ele está regenerando a criação. Então, calma. Deus não está bravo com a humanidade. Deus não está bravo com ninguém. Fuja e abandone-se nesse coração amoroso do Pai. Descubra o seu jeito para fazer isso. Não precisa ser do meu, nem do seu. Pode ser do jeito de cada um. Eu olho para o céu e digo como Davi, no Salmo 19, Senhor, eu olho o firmamento e falo assim, eu vejo a obra das tuas mãos. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo o Arthur no peito da Maitê, minha nora, o Arthur, meu neto, lambendo e mordendo a Maitê, eu vejo Deus naquilo. Então, assim, há muitas maneiras de enxergar o Senhor, o eterno, a divindade, não é? E eu preciso disto para esse tempo. Então, assim, mergulhe no amor de Deus e não entre nos discursos religiosos de plantão com profetadas e declarações que não têm nada a ver com o Deus eterno. Mergulhe no amor de Deus. No amor de Deus. E o amor de Deus, esse sim, lança fora todo medo que faz mal. Ele lança fora todo medo que faz mal. Ele não lança fora aquele medo que nos protege. Esse é um... Não sei se acho que você tem muito a acrescentar o que eu disse, mas eu estou falando do que tem sido a minha... E assim, Ivo, eu tenho chorado todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu declaro isso. Já fui repreendido, já escreveram para mim, sabe, sobre isso. Você parece... não pareço não, eu sou mesmo. Eu não dou conta das notícias de morte. Não dou conta. Eu estou de luto. E lamentando por quem não está vivendo seus lutos. Eu não consigo imaginar o que isso pode ser para milhares de pessoas se a gente não cuidar dessas pessoas, permitindo a elas algum tipo de luto. Então, eu tenho alguns textos que eu republico, porque eu quero que aqueles que estão em luto vivam seus lutos. Eu não quero que neguem que sepultaram a mãe e não puderam velá-la. Sabe assim? Isso precisa ser lidado com profundidade. Você sabe disso. Com profundidade. Há lágrimas que precisam ser derramadas. E se elas não forem, elas estancarão a alma, elas represarão a alma, elas criarão diques na alma, e essa alma, em algum momento, e às vezes nos piores momentos, ela vai vazar, e aí se perde, às vezes, o controle. Então, eu também quero ajudar pessoas a chorarem seus choros. E, nesse sentido, eu me sinto muito próximo daquilo que Jesus me ensinou e do que o texto bíblico ensina, de chorar com os que choram. Então, é isso que eu tenho buscado fazer. As suas palavras, meu amigo Brega,
Você disse, você deve ter muita coisa a completar. Não, não tenho. Acho que porque você conseguiu, na sua fala, que é testemunhal, né? Porque não é um discurso de livro pronto, não é um discurso, frases de autoajuda, é um testemunho. A sua fala é um testemunho. E na sua fala está tudo aquilo que também um profissional orientaria para os seus pacientes, para os seus clientes, do ponto de vista terapêutico. Tudo isso que você disse, as pessoas depois podem voltar aí nas próximas 24 horas, ou ficarem acompanhando aquilo que você produz, que está o conteúdo que é necessário para enfrentar esse período, né? E essa frase que você bem pontuou no final, que o amor lança fora o medo, de fato o amor cura. Então o medo que vai ser vencido pelo amor é o medo doença, é o medo que é ruim, é o medo que provoca morte, não o medo protetor, não o medo natural, não o medo necessário, né? Esse medo você não deve... Porque se você fizer isso, você está matando a sua própria humanidade. E Deus não veio matar a humanidade, né, segundo a fé cristã, mas veio salvar a humanidade. Então, ele não veio arrancar de nós aquilo que é humano. Né? Ele veio retirar de nós aquilo que mata a nossa humanidade. Né? Sim, sim. E aí tem uma coisa interessante, que aí talvez só, né, não para acrescentar, mas para reafirmar, olhando assim de um lado psicanalítico, de fato você precisa enfrentar esse tempo nomeando corretamente as coisas. Nomear corretamente é muito importante. O que é nomear corretamente? Sabe, eu sempre quando falo desse assunto, eu lembro de desenhos animados. Tem uma cena clássica em desenhos animados, chama Tom e Jerry, por exemplo, que é um bichinho dentro de uma caverna, e aí ele olha para a caverna e vê uma sombra de um grande monstro se aproximando. E aí ele vai ficando apavorado. E quanto mais aquela sombra vai chegando perto, mais pavor ele tem, até que aparece na porta da caverna um ratinho miudinho, uma coisinha miudinha. Era apenas uma sombra. Era apenas uma sombra. Boa. Só que o problema é que sombra mexe demais com a gente, porque a gente está vendo. Boa. A gente está vendo. Então, sombra mexe com a gente. Então, por isso que talvez a fé, ela tem um elemento interessante, porque a fé não vive do que vê. A gente está vendo grandes sombras monstruosas, mas a fé vive de uma outra dimensão. A fé vive de, por incrível que pareça, talvez as pessoas não entendam isso, mas a fé vive de realidade. A fé vive de realidade, e não de ficção. Sim. A fé, ela não é uma ficção, ela é um empurrar para a realidade. Sim. E a terapia, ela também tem essa mesma intenção. A única diferença entre a terapia e o preceito religioso é que a terapia, ela vai até o limite de dizer a você que humanamente é isso. Aí você dá um salto mas existe muito mais que isso, né, no campo da fé. Mas do ponto de vista psicanalítico, as pessoas têm que nomear de maneira correta as coisas. Boa. Então, tem que chamar de dor o que é dor. Ótimo. Eu tenho dito assim, não, nós temos que aprender a tirar coisas boas do que é ruim. Tirar coisas boas do que é ruim não é chamar o ruim de bom. Não. Então, por exemplo, não tem nada de bom na pandemia. Nada. Não é a pandemia que é boa. Você pode até conseguir viver coisas boas durante a pandemia. Isso. Você pode olhar para coisas boas durante a pandemia, mas você não precisa tentar chamar, por exemplo, uma morte de todo mundo está morrendo. Não. Então vamos diminuir, ou isso, aquilo. Não, você tem que nomear. Existe uma questão interessante, e aí nós precisamos pontuar, que é da ordem do transformar número em histórias. Existem alguns projetos, inclusive nas redes sociais, que estão transformando números em histórias. O Brasil chegou ontem a 10 mil casos. 10 mil casos notificados com a doença. A gente sabe disso. Qualquer pessoa com bom senso sabe que o negócio é muito maior que isso. Sim. E 10 mil casos pressupõe, no mínimo, aí umas 100 mil pessoas sofrendo, porque cada pessoa representa aí uns 10 que perderam seu parente. Né? Então é muito sofrimento. E não é o fato de eu e você, e talvez quem está aqui agora olhando para nós, não termos perdido ninguém, que isso não é dor de verdade, que a gente tem que dizer para quem está sofrendo, olha, não é bem assim, não é assim sim, é dor mesmo.
É assim. Sofrimento mesmo. É. Então, o que eu digo para as pessoas que estão também nos ouvindo aqui? Não negue sua dor, não negue seu sofrimento, não finja que ele não está acontecendo, não finja a sua agonia, o seu desespero, a sua aflição. Agora, conte ela, diga ela. Brega falou do contar em oração. Essa prática aí da devocional, Brega, foi fantástico. Parabéns, Lau, por essa lembrança e esse retorno. Deus queira que todos que estejam aqui decidam fazer isso, porque é muito bom. Então, converse com pessoas. E procure conversas também qualificadas. Existe a conversa com os amigos, do riso, do humor, mas também tem a conversa qualificada. Então, quando você sentir que não está dando conta, fale. Eu tenho certeza que o Brega também, todo dia atendo aqui um monte de gente, às vezes não consigo nem administrar adequadamente, porque é gente conversando. Mas na medida que eu vou conseguindo, eu vou respondendo, porque eu não sou aquele que responde de qualquer jeito, porque eu preciso ouvir realmente o que a pessoa está dizendo. Então, fale, porque esse ainda é o caminho mais adequado para enfrentarmos os nossos medos. Falarmos. Sim. Deixarmos aquilo que está em nós aparecer. Usando um texto bíblico, trazer para a luz. Traga para a luz o seu medo, traga para a luz sua dor, traga para a luz seu momento. Não fique falseando o tempo, não fique nomeando erradamente as coisas, nomeie corretamente, chame o que é bom de bom e chame o que é mal de mal. Né? Chame o que é dor de dor e chame o que é alegria de alegria. Porque há tempo para todas as coisas. E nós temos que nomear cada coisa no seu tempo certo. Sim. E aí, meu amigo Brega, a gente já está a 1h40, aquilo que seria 1 hora, virou quase 2, e as pessoas continuam aqui pedindo, então realmente eu vou conversar com você para ver se a gente consegue manter esse papo, coloca na nossa agenda esse papo, porque eu sei que as pessoas podem ser beneficiadas com isso. E aí, vou já pedir para você se despedir também, mas eu vou começar aqui com a minha. Primeiro, agradecer a você pela sua disponibilidade. Sua disponibilidade, ela é uma disponibilidade que não é de hoje, não é de agora, não tem a ver com o mundo virtual, não tem a ver com publicidade. Eu lhe conheço há 14 anos e tive a alegria de, em todos os momentos que estivemos juntos, ver a sua disponibilidade para o outro. De verdade. Então, eu agradeço muito pela sua disponibilidade. Você, quando fala sobre você. Fala sobre sua fé. Sua pregação, seu anúncio é um testemunho. Ela não é ela não é uma homilia. Né? Ela não é uma mera estrutura homilética. Ela é, de fato, um testemunho. E são de testemunhos que a gente precisa. Inclusive, a Bíblia, para mim, ela só é um livro interessante quando ela é lida como testemunho. Quando ela é lida como livro teológico, quando ela é lida como livro doutrinário, aí ela já perde um pouco seu encanto. Mas quando ela é contada como testemunho, lida como testemunho, ela fica espetacular, porque como você disse logo no início da nossa live, no primeiro bloco, aí ela vira os homens contando dos seus medos e de seus encontros com Deus. Então isso é fantástico. Então muito obrigado pelo seu sempre carinho. Você é um conselheiro na minha vida, quando você me aconselha tanto diretamente, quanto você me aconselha indiretamente nos seus escritos. Sua casa é uma casa que me acolheu algumas vezes quando eu estive em São Paulo. A Lau é uma querida. Lau, você é uma querida. Você é muito amada. E no meio da nossa live ela disse aí, mas bem que poderia ser na praia, né? Quando você disse, não é na praia, não é num café, mas é aqui. Lau, se Deus nos der a condição de ainda permanecer neste espaço de tempo e essa quarentena acabar, já está na lista das prioridades esse encontro presencial na praia. Já está na lista. Porém, se por acaso não foi essa a vontade daquele que domina e controla todas as coisas, nós vamos para um tipo de mar diferente. Nós vamos mergulhar no oceano da eternidade e ainda assim estaremos juntos. Né? Então, muito obrigado à sua casa, muito obrigado. Então, Lau, parabéns pelo seu dia, assim como parabéns por todas as mães que estão acompanhando agora essa live ou que vão ver essa live nas próximas 24 horas. Tá? Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito que vocês demonstraram aqui por nós nos escritos.
o que eu posso dizer a vocês da minha parte é que eu permaneço à disposição, dentro da minha limitação. Eu nunca me disponho acima de mim mesmo. Por isso eu não prometo o que eu não posso cumprir e nem estou querendo não frustrar ninguém. Eu já me curei disso, Brega. Aliás, você, Brega, eu acho que eu já lhe disse isso, mas eu vou testemunhar aqui para os demais. Tá? Você, há 14 anos atrás, foi um sujeito que me salvou em seu discurso. Eu nunca esqueço disso, já repeti várias vezes, de querer, desse que eu acabei de dizer, de querer não frustrar as pessoas, ou de não me frustrar com as pessoas. Eu me libertei disso totalmente. Eu sou só um humano que frustra e sou frustrado em muitas situações. E uma delas tem a ver com uma fala que você, no início, ali no caminho da graça, começando, ninguém nem sabia no que ia dar esse negócio. Você tinha começado suas reuniões e ninguém sabia se a gente deveria convidar, não convidar, fazer panfletagem, não fazer, o que era membresia, o que não era, aquela confusão toda, e muita gente lhe perguntando sobre algumas coisas lá. Aí em São Paulo, se não me engano, inclusive, foi essa reunião, e você deu um testemunho, mais um dos seus testemunhos, sobre como é que você conduzia as reuniões há 14 anos atrás aí. Você dizia, olha, eu nunca sei quem vai para a reunião do caminho. Nunca sei. Eu só sei que todo dia de manhã, a reunião era de manhã, eu preparo meu café, uma garrafa de café, porque ela tem que estar, né? Duas coisas não pode faltar na reunião do Brega, a garrafa de café e a Bíblia, né? Então a garrafa de café estava lá e você dizia que você, ao se arrumar, você colocava um shortinho debaixo lá da sua calça jeans e você ia para a reunião. Se tivesse alguém, muito bem, a reunião aconteceria. Se não tivesse, você tirava a sua calça jeans e você ia correr. Pronto, resolvido. Era simples assim. Sem desespero de agradar ou ser agradado, sem cobrança, simplesmente ser. Viver com o que tem. Se não tem ninguém, tem a pista para correr. Se não tem a pista para correr, tem um apartamento para correr. Então isso é o meu lema de vida há 14 anos. Isso faz parte da minha terapia. Olha que nem foi meu terapeuta, eu também faço terapia há muitos anos, nem foi meu terapeuta que me ensinou isso, foi um testemunho. Então eu sou um sujeito que vive o que tem para viver. Vive o que tem para viver. Então, eu me disponho a vocês dentro da minha finitude. Então, um beijo carinhoso em todos vocês, um feliz Dia das Mães para todos. Brega, é contigo. Eu quero muito, muito te agradecer pelo convite, é uma honra e a gentileza de tantas boas e bem-vindas palavras. Eu costumo dizer, Alexandre, lá do Rio, lembra sempre que eu digo assim, Deus sabe quando eu preciso ouvir algumas coisas. E hoje você disse, e eu me sinto agraciado por Deus. Deus sabe quando eu preciso ouvir algumas coisas, porque tem horas que eu ouço a mim mesmo e o que eu ouço de mim mesmo não é bom. Então, muito obrigado por esse seu testemunho. Obrigado pelos queridos e queridas que nos acompanharam aqui. Nós estamos aqui por causa deles, por causa dessas pessoas. Não são só uma foto nem um endereço eletrônico. É gente com um nome, com uma história. E esses relatos que eles estão colocando aqui, e toda a palavra colocada, eu não estou lendo, mas eu estou recebendo como carinho e como encorajamento para manter o que temos tentado ser até aqui. Então, muito obrigado. E concordo, me junto a você a dizer às mamães que estão aqui, usando a Lau como símbolo nesse sentido, para que vocês, mamães, tenham um dia em que sejam reverenciadas, lembradas, aquelas que não estão mais entre nós, que os filhos tragam à memória aquilo de melhor que foram e que ainda são, na medida da presença que mães tão preciosas. Então, que seu dia seja um dia especial, mesmo que nos ambientes da virtualidade. E também eu me disponho, dentro do que é viável, do que é possível. Eu estou aqui, né? Tento não recusar
o que vem, né? E aqueles que me procuram, é só a gente se encaixar. E me disponibilizo para outros momentos aqui com você e com outros que possam se aproximar aqui. Dá um beijo na Bianca. E seus filhos estão grandes, né, Ivo? Já, a mais velha já decidiu estar com o namorado. Seguiu o rumo aí dos seus também. Puxa vida. Puxa vida. Bom, a Bianca mandou um beijo carinhoso para você, mandou um beijo carinhoso para Lau, tá aí ela mandando um coraçãozinho para você aí, tá bom? Então, muito obrigado, amigo, e que Deus a todos nos abençoe, que Deus a todos se deixe perceber, que Deus a todos, naqueles momentos mais difíceis, que Ele faça, né, aquilo que só Ele pode fazer, tipo aquele sussurro, aquela brisa de Elias, né, soprando assim, tô aqui, fica calmo, que Deus se deixe perceber. Às vezes a gente não consegue enxergá-lo nem ouvi-lo, mas que Ele faça isso, de modo que a gente passe esse tempo, mas não o negando e nem querendo pulá-lo, vivendo até o talo aquilo que a gente pode viver num tempo como esse. Um beijo para vocês todos. Amém. Beijo, gente. O Brega já assinou o contrato, em breve. A gente, como vai ser provavelmente com certa regularidade, aí a gente vai conseguir manter dentro aí. A gente passou quase 2 horas, a proposta era 1, mas foi muito bom. Coisa de amigos é assim, a gente não sai, né? Opa. E não só a gente saiu, não. O pessoal permaneceu também, a maioria deles. Mas como a gente vai ter uma certa regularidade, a gente vai criar um esquemazinho para que a gente possa aí responder mais separadamente nas lives que a gente for fazer, aquilo que vocês trazem. Inclusive, a ideia que eu tive aqui seria mais ou menos isso, para interagir com as pessoas. Eu, enquanto psicanalista, a gente pode fazer assim, pessoa e psicanalista, e você, enquanto pessoa e também um ministro, um pastor, a gente se juntar para responder o pessoal, né? Perguntas, ponderações, de repente... criaram uma hashtag aí, viu? Bregantivo. Foi a hashtag Bregantivo, de repente Bregantivo responde, né? E uma outra coisa que disseram aí foi o Baião de 2. Inclusive a Lu adorou a ideia de que nós éramos Baião de 2, né? Você deve ser um arroz, viu, Brega? Muito legal, muito legal. Pois um beijo, gente, e até o próximo encontro. Até, bom domingo. Feliz Dia das Mães. Beijo. Beijo, tchau.